Sabe aquela famosa frase, a oferta cria a sua própria demanda? Pois é, muita gente já ouviu, mas essa simplificação esconde uma das ideias mais poderosas e também mais controversas da história da economia. Hoje, a gente vai desvendar o que realmente significa a Lei de Say e entender por que ela foi tão importante. Agora, imagina só a cena: prateleiras lotadas, fábricas com as máquinas paradas e tudo isso porque se produziu demais. Parece estranho, né? Mas essa era a grande pergunta que tirava o sono dos economistas na época de Jean-Baptiste Say. E a resposta que ele deu, bem, mudou o rumo da conversa. Para a gente entender essa ideia de verdade, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos falar sobre esse aparente paradoxo da superprodução. Depois, vamos conhecer um pouco mais sobre o próprio Jean-Baptiste Say. Aí sim, a gente mergulha de cabeça na lei dos mercados e, para fechar, vamos ver como essa lei foi operacionalizada por outros pensadores. Então, vamos começar pelo começo. O paradoxo. A ideia de uma crise generalizada porque tem produto demais sobrando é um pouco contraintuitiva, não acha? Mas, na época, era um medo real. E foi exatamente para desatar esse nó que a teoria de Say entrou em cena. Mas afinal, quem era essa figura por trás da lei? Jean-Baptiste Say não era um teórico que vivia isolado numa torre de marfim, muito pelo contrário, ele era um homem de negócios, um empreendedor que testou suas ideias na prática. E essa vivência no mundo real foi essencial para formar o pensamento dele. E a vida dele foi, olha, bem agitada. Tudo meio que começa em 1787, quando ele lê A Riqueza das Nações de Adam Smith, e a cabeça dele muda. Ele até se envolveu com política, mas as ideias liberais dele não agradaram muito a Napoleão. Resultado? Foi afastado. Mas ele não ficou parado. Foi lá, abriu uma fiação de algodão e teve muito sucesso. Só depois de tudo isso, com a bagagem de quem viveu a economia na pele, é que ele foi virar professor. E o pensamento dele era construído sobre algumas bases bem sólidas. Say defendia com unhas e dentes o livre mercado e a concorrência. Ele foi um dos grandes responsáveis por popularizar as ideias de Adam Smith na França. E, um ponto muito importante, ele foi um dos primeiros a dar destaque para o papel do empreendedor. Sabe, aquela pessoa que inova e identifica o que os outros precisam. Para ele, o segredo da riqueza era simples: produzir mais e melhor. E isso tudo nos traz ao coração da nossa conversa, a famosa lei dos mercados. Como eu disse, muita gente resume como a oferta cria a própria demanda, mas a ideia original é muito mais sutil e, francamente, bem mais inteligente que isso. Aqui está a verdadeira essência da lei. Quando algo é produzido, não se cria apenas um produto. Cria-se também a renda necessária para comprar outras coisas. Pensa bem, os salários dos trabalhadores, os lucros do empresário, o aluguel do proprietário do imóvel, tudo isso é renda que se transforma em poder de compra. Não é mágica, é o motor do ciclo econômico. O próprio Say resumiu isso de forma perfeita. É a produção que propicia mercados aos seus produtos. Ou seja, produzir algo não é o fim da linha, é o ponto de partida. É a produção que abre as portas para que outros produtos sejam vendidos, porque é ela que coloca dinheiro no bolso de quem vai comprar. Vamos quebrar essa lógica em passos. Primeiro, um produtor se dedica para criar um produto de valor. Segundo, a venda desse produto gera renda. E terceiro, que é o pulo do gato, essa renda não some, ela vira um meio pelo qual se compra outros produtos que outras pessoas também fizeram. No fundo, cada ato de oferta é um ato de demanda por outra coisa. Fica muito fácil de ver isso numa economia de escambo, sem dinheiro. Ninguém planta trigo para acumular uma montanha de grãos em casa. A pessoa planta para poder trocar aquele trigo pelas ferramentas do ferreiro ou pelo tecido do tecelão. A oferta de trigo é instantaneamente a demanda por ferramentas e tecidos. Ah, mas e o dinheiro? Bom, aqui entra uma analogia genial do Say. Pensa no dinheiro como um caminhão, uma viatura, como ele dizia. E os produtos são a carga. O que realmente tem valor? A carga. Ninguém quer o caminhão vazio. O dinheiro é só o veículo que a gente usa para transportar a riqueza real, que são os bens e serviços. Então, para o Say, o dinheiro é apenas um véu. Ele torna a troca mais fácil, mas não muda a realidade fundamental de que, no fim das contas, produtos pagam por produtos. Claro, isso tudo se baseia na ideia de que as pessoas não vão simplesmente guardar o dinheiro debaixo do colchão. A ideia é que o dinheiro está sempre circulando. Mas a história não para aí.
Outros economistas, como o David Ricardo, pegaram esse conceito e o transformaram numa engrenagem central para um modelo econômico muito mais mecânico. Vamos ver então como a lei foi colocada para operar. O Ricardo, em especial, pegou a ideia do SEI e a encaixou numa máquina maior, que era o seu modelo de crescimento econômico. O foco dele não era tanto na intenção de quem produz, mas sim no destino de cada real gerado na economia. E aqui a gente vê bem a diferença. SEI focava na motivação da pessoa, eu produzo para poder consumir. Já Ricardo olhava para o fluxo geral. Se parte da renda não é consumida, ela vira poupança. E para onde vai essa poupança? Para ele, a resposta era automática. Ela se transforma em investimento. Esse modelo do Ricardo funcionava como um circuito fechado. Olha só, a economia produz em sua capacidade máxima. Isso gera um máximo de renda. Essa renda ou é gasta em consumo ou vira poupança. E o ponto crucial, toda essa poupança, sem sobrar um centavo, é gasta como investimento. Não tem vazamento. A consequência disso é gigantesca. Se tudo que não é consumido automaticamente vira investimento, então não existe dinheiro parado no sistema. A demanda total sempre vai ser igual à produção total. Na teoria, a economia se autoajusta, como um relógio suíço. É claro que esse modelo de circuito perfeito não passou batido. Críticos como Malthus e, mais tarde, principalmente Keynes, disseram, opa, peraí. Eles questionaram essa conversão mágica de poupança em investimento. Afinal, as pessoas podem querer guardar dinheiro por precaução e o tempo entre a produção e o consumo pode criar todo tipo de desequilíbrio. Mas, independentemente de todos os debates que vieram depois, a mensagem central da lei de SAI continua muito relevante. O poder de compra de uma economia está fundamentalmente amarrado à sua capacidade de produzir. A verdadeira fonte da demanda, no longo prazo, é a produção. E isso nos deixa com a grande pergunta para o final. Hoje, num mundo com um sistema financeiro tão complexo, onde o dinheiro é muito mais do que um simples caminhão para levar mercadorias, será que aquela intuição central de SEI ainda se sustenta? A capacidade de produzir ainda é a verdadeira fonte da riqueza? Bom, essa é uma discussão que com certeza continua bem aberta.